Estamos de volta com o caminho da justiça divina, né? Mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, para compartilharmos juntamente a palavra de Deus. Você que está aí do outro lado e quer meditar na palavra comigo, abra no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 em diante. Vai do 5 ao 20. Não vamos falar de todos os versículos, mas é do 5 ao 20. Então, você que tem a palavra de Deus, você que não tem, ou está procurando no celular, se você tiver, né? Então, Mateus capítulo 10, versículo 5 em diante. Enquanto você procura, eu vou estar fazendo uma oração, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esta chance, Senhor, que Tu nos deste para meditarmos na Tua palavra. Pai, eu te louvo, Senhor, a cada dia, porque cada dia, Senhor, é uma dádiva. Cada dia é uma bênção para nossas vidas. Pai, prepara-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer e a conquistar no dia a dia, Senhor. Mostra-nos, Senhor, com a Tua palavra, a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa trilha, Senhor, de cada dia. Pai, seja conosco, Pai, nos momentos difíceis e nos momentos bons, Pai. Não desampare, Senhor, aqueles que buscam a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que nós pregamos, que nós anunciamos e que nós confiamos, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graça e peço, Senhor, a Tua bênção nesta noite, ó Pai. E fala, Senhor, em nosso coração, através da palavra, em nome de Jesus. Amém? Você que está com a palavra na mão, você que não encontrou, não tem problema. Ouve a palavra, essa mensagem vai ficar gravada e você pode ouvir quantas vezes quiser e meditar. Não esqueça de meditar, de pegar a Bíblia, acompanhar a palavra. Cada vez que você for ouvir uma mensagem, pega a Bíblia e acompanhe a mensagem com a Bíblia na mão. Eu não sou de ficar pegando versículo de um livro, de outro, eu falo só de um livro, só que fica mais fácil para você acompanhar. Eu não fico pegando referência em outros livros. E aí complica, você tem que estar desfolhando a Bíblia e complica. Então eu procuro mostrar tudo que eu tenho, que Deus me dá, que Deus põe no meu coração, aqui na palavra. Né? E a palavra de Deus é palavra de Deus, certo? Isso que não é a palavra do pastor Ribeiro, não, é a palavra de Deus. Eu estou aqui simplesmente para fazer a vontade do Senhor, tá bom? Então, pega aí a palavra de Deus, eu vou ler, você vai me acompanhar, depois nós vamos reler e acompanhar da mesma maneira. Então, o versículo 5 do capítulo 10 de Mateus diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho pelo caminho das gentes, nem entrai em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, e de graça dai. Versículo 9. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos, aí até que vos retireis. E quando entrardes naquela casa, saudai-a. O versículo 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz.
Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, aos gentios. O versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Então, aí está. Vamos terminar. A chave nossa está aqui nos dois últimos versículos. Mas nós temos que meditar desde o começo para nós entendermos estes dois versículos. Né? Que diz assim no versículo 5. Jesus enviou esses 12, né? Dizendo, não ireis pelo caminho de gentes. Né? Então, quer dizer, Deus já pediu para eles, não ande pelas estradas, não ande por lugar de movimento, né? Ande por trilhas. Deus já pôs os 12 dele, saíram, ele enviou um para cada canto, dividiu, né? Mandou de 2 em 2 e pôs eles para fazer a obra. E deu a ordem a eles, olha, ide, pregai o evangelho, né? Dizendo, é chegado o reino dos céus, né? Curai os enfermos, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Né? Então, Deus deu a eles todo o poder. Ele pôs os 12 dele para sair e deu poder a todos eles. Né? Isso quer dizer, só ele, você hoje é um discípulo de Deus, você hoje é um servo de Deus, então Deus deu a você esse poder. Agora basta você tomar posse, usar o nome de Jesus e fazer essas maravilhas acontecer através de você. Nós podemos orar, limpar, né, curar, expulsar demônios, curar os enfermos. Nós podemos fazer essas maravilhas que Jesus fez, deu aos discípulos para fazer, e hoje, se você é um discípulo de Deus, você pode fazer essas maravilhas e pregar o reino dos céus. O pastor, mas já orei, não vejo ninguém ser curado, mas prega o reino dos céus. É pregando o reino dos céus que isso pode acontecer. Às vezes você ora pela pessoa, a pessoa está enferma, você ora por ela e não cura. Por que ela não recebe a cura? Você ainda não pregou o reino do céu, ela não tomou posse. Prega o reino do céu para a pessoa. Ela vai tomar posse do reino dos céus e vai ser curada. Não é assim, vou orar e vai ser curado. Não. Tudo tem um processo. Ele diz, pregai o reino dos céus. Depois pregaram, né? Aí depois vem aqui, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Né? Mas vou orar por um defunto? Não, tem muita gente que está morta espiritualmente.
Se ele está morto espiritualmente, você ora, ele toma posse da palavra, ele ressuscita. Vem uma nova vida. Não é somente aquele que está dentro do caixão, não é somente aquele que já está indo para a sepultura, não. Quantos mortos estão por aí? Mortos espiritualmente e precisando de ressuscitar, ter vida como você tem. Andar com Cristo, andar na palavra, viver uma vida nova. Isso é ressurreição. O que é batismo? Batismo quer dizer enterrar a velha criatura e surgir uma nova criatura. Batismo é sepultamento. Quando você vai para o batismo, você desceu as águas, você sepultou. Sepultou sua velha criatura. E quando você sai da água, você sai uma nova criatura. É uma ressurreição. É sepultamento e ressurreição, o batismo. Então, tudo isso faz parte da nossa atitude e da nossa responsabilidade diante de Deus. A nossa responsabilidade diante de Deus não é só ficar orando, não. É fazer, trabalhar, é agir, ensinar. É o que eu procuro fazer para você aqui. Mostrar, ensinar, né? E te dar, mostrar, abrir para você a sua mente uma nova missão, uma nova direção, um novo rumo. Então, além de Jesus mandar pedir para eles saírem, né, expulsar o demônio, e depois de graça recebeste, de graça deste. Por que Jesus disse de graça recebeste, de graça deste? Não era para eles pegar oferta nenhuma pelo caminho. Nada. Eles não iam receber nada, oferta nenhuma. Né? Ó, o versículo 9. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Certo? Por que em cinto? O cinto é o lugar que eles tinham as bolsinhas deles, os alforjes deles. Né? E eles, tudo que eles recebiam, nas ofertas, eles colocavam ali. Então, nem ouro, nem prata e nem nada, certo? Nada. Então, Jesus mandou eles saírem sem nada e não pegar nada. Né? Não possuai ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos. Né? Ó, nem alforje para o caminho. Então não era, já nem ia levar o alforje. Já era preparado, já, ó, nem duas túnicas. Então eles saíram só com uma túnica. Eles não iam levar o alforje, não iam levar uma túnica extra, que era o costume, nem sandálias, certo? Não era para levar sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Né? Digno é o operário do seu alimento. Por que Jesus disse isso? Que eles já são operários. Você é um operário de Deus. Se Deus manda você sair para fazer a obra de Deus, digno é o operário do seu salário. Quer dizer, Deus vai preparar o seu alimento. Deus vai preparar a sua água. Deus vai preparar o lugar para você dormir, para você descansar. Deus vai preparar todas as coisas. Desde que você saia e vai fazer a obra dignamente. Pastor, mas isso é a função de um missionário. É de um missionário. Um missionário, quando ele sai para fazer missões, ele sai com a cara e a coragem e a fé. Com cara, coragem e fé. Porque ele vai fazer. Ele não tem nada. Ele vai trabalhar para Deus. É Deus que vai preparar o alimento para ele. É Deus que vai preparar a água para ele. É Deus que vai preparar um lugar para ele dormir. E é difícil, né? O cidadão sair sem saber onde ele vai dormir, o que ele vai comer, onde ele vai comer. Não, a pessoa tem que somente confiar. Vou fazer para Deus e é Deus que vai me alimentar. E pronto, sair, vai e faz. Que Jesus disse, vai. Se Jesus falou, porque ele já ia preparar as pessoas que iam sustentar a cada um deles.
Jesus já ficou pronto já para preparar a casa onde eles iam ficar. Olha o versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos aí até que vos retireis. É? Então, era para ele chegar numa aldeia ou cidade, qualquer lugar, e pesquisar, né, aonde seria digno de receber, de ser recebidos. Por que pesquisar? Porque Deus já ia preparar. Jesus já ia preparar. Assim que a pessoa chegasse lá, aquela pessoa que Jesus preparou já estaria esperando, né? Sem saber o que ela estava fazendo, mas já estaria preparado para receber aquela pessoa. Né? E por muitas vezes, às vezes você socorre uma pessoa, né? Mas não é porque você socorreu a pessoa, porque Deus já estava te preparando para socorrer aquela pessoa naquele momento. Não foi você, o seu querer, eu sou, né, sou bonzinho, quero fazer, não. Se você ajudou uma pessoa, porque Deus te colocou ali, naquele momento, para ajudar aquela pessoa. Você não sabe qual é o plano de Deus. Você não sabe quais são os projetos de Deus. Deus colocou você ali. Se Deus coloca alguém para te ajudar, não recuse. Você não pediu, a pessoa veio te ajudar, deixa que ela te ajude. Porque Deus colocou para te ajudar. Depois você vai, se você nega ajuda, depois você vai se arrepender. Puxa vida, mas por que você não aceitou a ajuda? Por que você não aceitou? É o versículo 12. E quando entrardes naquela casa, saudai. Então, quando você entra na casa de alguém que abre a porta para você, você chega e sauda. A paz seja neste lugar. A paz esteja neste lugar. Porque você entrou, Deus entrou com você. A paz esteja neste lugar. Né? Saudai. Saudai é gostoso quando você entra na casa de alguém e diz: a paz esteja neste lugar. Ou quando alguém entra na sua casa e diz: a paz esteja neste lugar. É gostoso, é muito bom. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Né? Então, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Quer dizer, eu acabei de dizer: a paz esteja neste lugar. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Né? Então, se você levou a paz para derramar naquele lugar, se ninguém está querendo a paz, torne a paz para você. Pegue a paz de volta para você. Você terá ela em dobro. E se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó de vossos pés. Se você chega num lugar para pregar o Evangelho, se a pessoa te receber bem, derrama paz naquele lugar. Se não te receber bem, tome a paz de volta para você, sacuda a sandália, né? A poeira do seu pé e deixa aquele lugar. Sacuda a poeira do pé, deixa aquele lugar. Por quê? Onde parei aqui? É o versículo 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Se você não é bem recebido, você é um servo de Deus, está fazendo a obra de Deus, chega um lugar, você não é bem recebido, sacuda a sandália de seus pés, sacuda a poeira de seus pés, sandália a poeira de seus pés e saia, porque haverá menos castigo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, que negou a entrada de Deus naquela
naquele lugar. No versículo 16. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como os pombos. Então você sai, você não sabe onde você está indo. Né? Certamente meio de lobos. Certamente meio de lobos. Né? Devoradores. Pessoas que não conhecem a Deus. Então vocês têm que ser vigilantes, atento como uma serpente, de olho, observador e simples como um pombo. Você tem que ficar numa posição, né, de guarda. Então, versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, aos gentios. Né? Então, você que serve a Deus, você que faz a obra de Deus, você pode perecer. Você pode passar por alguns açoites, por algumas dificuldades, até mesmo por alguma prisão, mas, disse Jesus, por causa dele, por causa de Jesus. Né? Por causa de Jesus, por muitas vezes, você tem que negar a si mesmo. Certo? Negue você, aliás, assuma a responsabilidade de qualquer coisa para não julgar em Cristo. Melhor você dizer que o culpado é você do que você ver alguém pôr a culpa em Deus, na palavra de Deus. Melhor você levar a culpa do que deixar a culpa cair sobre Deus. Certo? Porque você está negando a si mesmo por amor a Cristo. Agora vem o versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. E por muitas vezes você cai numa situação difícil, né? Cai numa situação difícil, você vai ser acusado, você vai ser julgado, né? Você vai estar ali encurralado, e você sabe que pode, né, naquele momento, você ir preso, certo? Ou você pode ser chicoteado, ou pode levar umas pancadas. Tem diversas coisas que podem acontecer. Certo? Assim como Jesus foi chicoteado, foi preso, foi tudo, nós não somos diferentes dele. Um pregador da palavra de Deus não é diferente dele, um servo de Deus não é diferente dele, não tem que ser igual a ele. Certo? Nós somos corpo de Cristo. O povo que serve a Deus é corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós temos que estar preparados para tudo. Então, se você, no momento que você for, né, encurralado, estiver ali fechado, e cheio de conversa, cheio de pressão, que, né, vem com as pressões, não, mas isso, e te condenando, você não pode ficar preocupando com o que você vai falar. Você não vai ficar planejando palavras do seu coração. Você deixa, porque naquela hora, quem vai ministrar a palavra é Deus. Na hora certa, Deus vai colocar as palavras na tua boca, que diz aqui, ó, naquela mesma hora, vos será ministrado o que haveis de dizer. Certo? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então, na hora difícil, você tem que se acalmar, né? Relaxar e deixar Deus te dar as palavras. Deus te dá as palavras. Se você ficar tremendo e procurando,
palavras para dizer, você vai se condenar. Mas se você deixar Deus falar, o Espírito de Deus vai te dar as palavras e vai cuidar de tudo aquilo. Basta com poucas palavras. Quantas vezes Jesus foi tentado, quantas vezes cercavam Jesus com perguntas, né? Quantas perguntas faziam para Jesus, perguntas para pegar Jesus no flagrante, perguntas para tirar Jesus da situação ali que ele estava, né? Para procurar defeito nele, para procurar o erro em Jesus. Quantas vezes fizeram perguntas? Os fariseus faziam isso. E Jesus parava, ouvia, e o Espírito dava a ele as palavras certas, no momento certo, e ele quebrava o vinho. Ele quebrava aquele mal naquele momento. E você não vai ser diferente. Então, se você é um obreiro de Deus, né? Se você tem vontade de ser um evangelista, isso é trabalho para um evangelista, para um obreiro, não é somente evangelista, um obreiro, um pastor. Né? Um pastor que não conhece, não vive isso aqui, não pode ser pastor. Ele tem que ser isso aqui. Ele tem que estar preparado. Pastor não é aquele que qualquer coisa que acontece, quer dar pancada e quer partir, não, e quer xingar, já quer amaldiçoar os outros, não. O Espírito de Deus não amaldiçoa ninguém. Nem o inimigo, o Espírito de Deus não amaldiçoa. Ele dá palavras para quebrar aquele mal, para quebrantar aquele coração. O Espírito de Deus não vem para destruir ninguém, nem o próprio inimigo. Nem aquele que condena a palavra de Deus, aquele que briga, aquele que diz que não acredita, mas o Espírito de Deus acredita que um dia ele pode aceitar a palavra. Então, isso é a verdade. Não, isso é a verdade. E é isso que nós temos que viver, colocar em nossas vidas. Né? Deixar o Espírito de Deus falar. É o Espírito de Deus que fala. Né? Aqui não tem nenhum papel escrito. Não tem nada, eu não escrevi nada. Eu li essa passagem aqui umas 2 vezes durante a semana. E estou aqui passando para vocês o que o Espírito de Deus me deu agora neste momento. É agora que ele me deu. Por que agora? Porque eu não venho escrevendo, não venho meditando, não venho... Não. A palavra, no momento certo, é Deus. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe que versículo desse aqui foi para você. Tudo isso que eu passei, Deus sabe o texto certo aqui, de tudo que eu falei aqui, foi direto para você. Deus sabe. Deus te conhece. Ele preparou você para ouvir essa palavra. Então, se Ele me deu para falar, é porque você precisa. Não só você, tem outros que estão ouvindo ou que vão ouvir. E esta palavra está apropriada para aquela pessoa no momento certo. Talvez tenha uma pessoa que vai ouvir essa mensagem daqui um ano, 2 anos, 3 anos. Mas é no momento certo que ele vai ouvir. É quando ele estiver precisando. Que Deus vai colocar no coração dele, ele vai ouvir e vai sentir o que Deus quer. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Não é conforme eu quero, nem conforme você quer. É conforme Ele quer. E quem quer, deixa Deus trabalhar. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela sua atenção. Inclina a sua cabeça, vou fazer aqui uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por esta vida que aqui parou, Senhor, esse momento para ouvir a Tua palavra. Pai, derrama, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção sobre esta vida, Senhor, sobre sua família, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, onde quer que ele esteja, Senhor. Coloca, Senhor, as Tuas mãos para guardar e proteger, em nome de Jesus Cristo. Amém? E até a próxima, em nome de Jesus.